Pessoal, todos nós sabemos que nós estamos vivendo num país onde a insegurança pública ela está cada dia mais aumentando, né? Isso se deve muito à impunidade. Não que as nossas leis sejam as piores leis do mundo, mas a execução delas, sim, essa é horrível. E nós ainda temos aquela tal da interpretação das leis. E isso é muito pior ainda, torna tudo muito pior. Hoje nós vemos aí juíza, né, dando cafezinho para bandido em audiência, colocando agasalho porque o bandido estava com frio ali do ar-condicionado. Nós temos todo tipo de benevolência com bandidos. Por outro lado, pessoas aí que às vezes estavam ali segurando uma bandeira do Brasil, entrando dentro de prédio público, pega 17 anos de cadeia. Mas eu quero mostrar para vocês uma matéria que essa é de dar náuseas, quando a gente vê o que está acontecendo no nosso país. Quero mostrar essa matéria aqui, vou ler para vocês um pedaço, pelo menos uma parte dela, e você vai ver, fica até o final para você ver que coisa mais asquerosa que está se tornando a justiça, o judiciário brasileiro. É asqueroso a gente ver esse tipo de comportamento de pessoas que estão investidas em cargo de juiz hoje no nosso país. Dá uma olhada aqui, essa notícia da Mídia News. Um dia após prisão, dupla flagrada com 420 quilos de drogas é solta. Os dois homens foram flagrados com carregamento de entorpecentes adquiridos na Bolívia, ou seja, tráfico internacional. A Justiça Federal de Cáceres concedeu liberdade provisória a 2 traficantes presos no sábado, dia 6, transportando 420 quilos de cocaína e maconha na MT 265 em Porto Esperidião, cidade aqui próximo da minha cidade, tá? A decisão foi assinada pelo juiz federal de plantão Guilherme Michelazzo Bueno, neste domingo, dia 7. No despacho, o magistrado escreveu que, aspas para o magistrado, ao que tudo indica, os dois homens são pobres, seriam somente mulas e teriam aceitado fazer o transporte para obter dinheiro fácil. Eles confessaram que receberiam R$30 mil pelo trabalho. O fato de serem naturais de Mato Grosso é um elemento favorável à liberdade dos nacionais, já que indicam não terem intenção de serem criminosos, mas quiseram aproveitar a oportunidade de dinheiro fácil, já que, ao que tudo indica, são pobres e residem na fronteira com o maior produtor de uma das drogas recreativas mais usadas no mundo, a cocaína. Consta em trecho do documento. Aspas novamente. Dados os fatos e o contexto, não verifico necessidade de manter recolhidos os dois nacionais, os quais, neste momento, aparentam mais ter direito a responder pelo fato ilícito em liberdade, que é o direito de qualquer réu no processo penal mesmo, do que necessitar sofrer restrição de liberdade para aguardar presos pela sentença, quero dizer, até a formação do título executivo da pena privativa de liberdade, escreveu o juiz. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal chegaram a pedir a prisão preventiva dos traficantes, mas o magistrado não acatou. Os dois homens foram flagrados pelo GFRON, que é o Grupo Especial de Fronteira, em uma Chevrolet S10 branca. Durante vistoria no veículo, os militares encontraram as drogas no banco traseiro da caminhonete. Ao serem descobertos, os homens afirmaram que pegaram os entorpecentes no interior da Bolívia e deveriam entregá-la em Mirassol do Oeste. Dessa forma, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Cáceres. Então, pessoal, nós temos aqui um relato, aqui na Mídia News, dizendo que uma dupla, dois homens, foram flagrados pela polícia, o Grupo Especial de Fronteira, o GFRON, transportando em uma caminhonete, não era meio quilo não era 1 quilo não de droga não, eram 420 quilos, quase meia tonelada de entorpecentes. Esses dois homens estavam transportando. Aí, quando eles foram flagrados, eles disseram que estavam recebendo R$30 mil para transportar aquele material. E aí, quando chega lá no juiz, provavelmente na audiência de custódia, aqui não fala, mas deve ter sido na audiência de custódia, porque já foi no outro dia. Ele disse que se tratavam ali de pessoas pobres e que eram apenas mulas. Mulas são aqueles que transportam o material. Agora, como é que existe um crime como o tráfico de entorpecentes se não existiam os mulas? Se não existiam as pessoas que transportam?
Será que esse material vai ter que ser teletransportado para não existir o crime? Para não existir o mula? Vai ter que ser teletransportado, vai botar numa máquina, ele vai desintegrar e vai aparecer lá no outro lugar? É lógico que todas as vezes que existe esse crime, existem os mulas, as pessoas que transportam esse material. E aí ele vem justificar que, como eles são pobres, eles queriam apenas ganhar um dinheiro fácil. Eles são pobres, mas agora todo pobre, em vez de trabalhar, vai passar para cometer crime de tráfico? Será que todo pobre agora vai ter que fazer isso? Eu conheço tantas pessoas pobres que ganham a vida dignamente trabalhando, não precisam de fazer esse tipo de coisa. E aí ganham muito menos do que isso para trabalhar dignamente. Aí essas pessoas pegam uma caminhonete lotada de entorpecentes e saem na rodovia transportando isso daí. Quando são flagradas, diz que iam receber 30 mil reais só para fazer esse transporte. E vem o juiz dizendo que, como eles são pobres, e é que eles são nascidos aqui no Mato Grosso, então isso não é um indício de que eles queriam ser criminosos. Que justificativa mais ridícula, mais esdrúxula de um magistrado. Eu sei que é até complicado hoje a gente dar opinião sobre esse tipo de coisa, porque o que dá vontade de falar para um magistrado como esse? O que dá vontade de falar? Será que isso não é um estímulo às pessoas que estão vendo isso acontecendo a partirem também para esse caminho? Pessoas que às vezes realmente não têm muita vontade de ser bandido, mas só de ver isso fica tão revoltado que fala, eu também vou fazer. Eu estou ralando aqui para ganhar um salário mínimo por mês, sendo que o cara estava fazendo uma viagem e ia ganhar 30 mil, e o juiz falou que eles são pobres e que eles não podem ser punidos, não podem ser encarcerados. Isso é ridículo, isso que está acontecendo no nosso país. Ridículo. Eu estou pegando esse exemplo aqui da minha cidade, mas existem tantos outros exemplos por aí. Tanto é que o governador aqui de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele falou sobre o assunto e ele também está revoltado. 120 quilos de cocaína, em menos de 24 horas esse cara está solto. Ou as leis desse país são frouxas, como eu tenho dito, ou o judiciário está falhando. Não dá para colocar um batalhão na fronteira, gastar milhões de reais por ano, arriscar a vida dos nossos policiais militares para tentar barrar o tráfico internacional, a entrada de drogas no Brasil e no Mato Grosso, prender 2 caboclos lá, 2 cidadãos lá, 2 indivíduos, 2 criminosos, e menos de 24 horas esse cara está solto. Gente, isso é um absurdo. Ou o Congresso Nacional faz alguma coisa, ou vamos entregar esse país para o bandido, para o tráfico de droga e para o crime internacional de droga. Não é possível um negócio desse. Eu acho que o CNJ tem que agir, ou o Congresso Nacional tem que agir. Ou as leis são frouxas, com a palavra está o Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, né, o senhor Arthur Lira, que são 2 grandes presidentes daquelas casas, mas nós precisamos revisitar esse tema da segurança pública do Brasil. É extremamente irritante e frustrante para mim, como governador, que sei os investimentos que nós estamos fazendo na segurança pública, eu sei o risco que os nossos bravos e valentes soldados da Polícia Militar ficam ali naquela região, 800 quilômetros de fronteira, trabalhando de dia, de noite, enfrentando todo tipo de dificuldade para prender bandido que passa com droga, prende, menos de 24 horas está solto. Isso não tem cabimento, nós precisamos mudar isso nesse país, ou vamos entregar a chave para o bandido e passar. Eu só discordo do governador Mauro Mendes quando ele fala que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são 2 grandes presidentes. Ele é político, né? Está tentando ali fazer o meio de campo ali. Mas, na verdade, são 2 bundas moles. Né? 2 bundas moles. Agora, as leis, como eu disse, as leis não são as piores do mundo. Não são. O negócio é que o CNJ é que tinha que agir contra magistrados que estão agindo dessa forma. Eles estão agindo fora da lei. Ou ainda, ou existe algum dispositivo legal que diz que a pessoa sendo pobre pode traficar 420 quilos de cocaína? Eu gostaria que esse magistrado me mostrasse para o Brasil onde que ele buscou amparo legal para dizer que 2 pessoas que ele considera que sejam pobres, que estavam ali recebendo 30 mil reais para fazer um pequeno transporte desse daqui, a uma distância curta, se existe no Código Penal, Código de Processo Penal, alguma coisa que libera as pessoas a cometer esse tipo de crime e não vão ser encarceradas. A revolta do governador, ela é a revolta de todo brasileiro de bem.
As únicas pessoas que querem bandido solto são essas pessoas da extrema esquerda. Esse pessoal não tem um mínimo de honestidade intelectual, não tem um mínimo de raciocínio lógico até, porque eles defendem que soltar bandido vai ser bom. Eu não sei bom para quem. Não sei bom para quem. É o caso, por exemplo, do ex-ministro da Justiça, ministro da Justiça até poucos dias atrás, o Flávio Dino, e que agora está lá, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma posição em que precisamos estimular as alternativas penais. Nós precisamos, portanto, entender que punição não é sinônimo de prender. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Mas esse não é um tema que o governo decida. Esse é um tema que depende da Lei de Execução Penal, que fará agora 40 anos, nesse ano de 2024, e, evidentemente, do Poder Judiciário. Eu estou vendo daqui o prédio do Supremo, quem sabe eu consiga lá ajudar na construção dessa política penitenciária mais eficiente. Não é leniente, não é negligente, é falsa a ideia que nós temos uma posição doutrinária que é fraca, que é tímida no combate ao crime organizado. Não, o que nós defendemos é o uso proporcional da força. O que nós defendemos é o uso moderado da força, em que crimes mais graves recebem uma resposta penal igualmente grave e crimes mais leves são respondidos por alternativas penais. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado. Tem como dar certo um negócio? Tem como dar certo um negócio como esse? Hoje, o ministro que está lá no Supremo Tribunal Federal, que até poucos dias atrás era o ministro da Justiça, estava com esse discurso aí. E ele tem esse discurso, essa é a ideologia dele. Ele tem esse discurso. Ele tem esse discurso de desencarceramento, de soltar bandidos. E ele ainda fala que não é ser leniente, é você usar meios alternativos, que não o cárcere. É como esse juiz agiu aqui na minha cidade, liberando esses 2 traficantes aí, levando essa grande quantidade de entorpecentes, justificando que porque eles são pobres, eles eram apenas os mulas, ou seja, eles não eram o dono do produto, e o dono nunca vai botar a mão, ele vai sempre pagar o mula para levar. Então, quer dizer, está liberado. Né? Se for levar ao pé da letra o entendimento dessa turma aí, desse juiz e desse pessoal que está no poder hoje, está liberado para você cometer esse tipo de crime. E aí, qual que é a tendência disso acontecer? O aumento, e não a diminuição. Isso aí não precisa você ser nenhum especialista na área de segurança. Basta você ter um pouquinho de raciocínio lógico que você vai entender que se você for mais leniente com o bandido, ele vai cometer mais crimes. É assim em todos os lugares do mundo. Em El Salvador, né, nós tivemos lá o Bukele, que aumentou a repressão lá e mandou todos os bandidos, facções criminosas, todos para a cadeia. O que aconteceu? A criminalidade diminuiu. Diminuiu. Né? Os homicídios que eram mais de 100 por 100 mil habitantes, hoje é em torno de 4. Por quê? Por causa da repressão. E não por conta de alternativos, de tornozeleira eletrônica, etc., em bandido. E soltar bandido porque é pobre. Isso é ridículo o que está acontecendo com o nosso país e não tem como dar certo. Pessoal, peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.